Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Terça-feira eu comi um peixe na casa deles, viu? Aprovadíssimo, pode ir, que é de Deus. Hã? É porque na verdade é o seguinte, se comigo acerta no arroz, pode errar no que você quiser. Mas o arroz estava perfeito e o resto também, a mesa estava bem posta. Muito obrigado. Para quem não sabe, né, Maurício é meu conterrâneo, Valquíria juntou e agora também é. E nós somos tocantinenses, né? Daqui uns dias certamente a gente vai estar descendo para o rumo do Araguaia. E quem quiser vir com a gente, seja bem-vindo, né? Glória a Deus. Amém. Amados, Deus colocou algo no meu coração já há alguns dias e eu estive estudando o livro de 1 Samuel nesses dias e tenho ouvido algo de Deus. Inclusive hoje pregou pela manhã a pastora Daiane, ela focou também aqui, mas basicamente onde eu estava também estudando. E eu vejo que isso de fato é Deus falando ao nosso coração e confirmando aquilo que Ele quer que nós aprendamos ou que nós venhamos ouvir. E ouvindo e falar sobre a bondade de Deus, né? Nós já ouvimos muito na ceia, no que a pastora Valquíria, o pastor Maurício falaram. Ali quando Jesus está ao lado daqueles ladrões, ali claramente nós vemos a obra de Deus e o sonho de Deus para a nossa vida. Ali é o inocente que morre e o culpado fica vivo. Então um ladrão sobrevive e aquele que é justo morre. E é isso claramente que Deus quer dizer para mim e para você. Nós não temos que morrer, nós não temos que mais sofrer, nós não temos mais que nos angustiarmos com a vida ou com as coisas da vida. Ele já levou sobre si as nossas dores. E essas angústias, elas já não são mais nossas. E estudando 1 Samuel, Deus falou algo no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. E o tema da nossa ministração hoje é a procura de um rei. Eu vou estar mexendo aqui no capítulo 15, 16 e 17. E como nós estamos 8 horas, eu vou dar uma girada rápida. Eu tenho aí Lucas Caio, pode? Ok. Eu vou projetando aqui para vocês irem acompanhando. Mas não é tudo que está ali que está aqui. Aqui tem mais, tá bom? Mas a gente vai... É só para vocês terem um norte, uma direção, para saber onde nós estamos, o que nós estamos vendo e para onde nós vamos, qual é o objetivo daquilo que a gente quer falar nessa noite. Paizinho, no nosso coração nós apresentamos nessa noite diante do Senhor. Nós queremos nos colocar diante da Tua Palavra. Porque nessa noite, meu Deus, o Senhor fala e o nosso coração ouve. É o Senhor quem diz e somos nós que obedecemos. Aqui, meu Deus, não prevalece a minha vontade. Aqui, meu Deus, não prevalece aquilo que eu quero, o meu desejo. Diante da Tua Palavra, o que prevalece é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite encontre aqui em cada coração um ambiente, um espaço preparado para que a Tua Palavra, meu Deus, venha a ser agasalhada dentro de nós. E começa, meu Deus, a nos confrontar com aquilo que nós iremos ouvir. Que a Tua Palavra, meu Deus, venha nos mover na direção daquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite no nosso coração. A partir da minha vida, a partir de mim. Que o Senhor venha, meu Pai, nos convencer nessa noite de que o Senhor está certo e nós precisamos dar ouvidos à Tua voz. Amém. Eu vou estar lendo no decorrer alguns versículos, mas eu queria que vocês estivessem atentos àquilo que eu vou falar e eu vou ler os versículos bem compassados e de maneira que você possa ir emendando essa história. Deus escolheu para si um povo, Ele escolheu e tinha desejo de andar com o seu povo.
nós somos povo de Deus também. Só que quando ele separou para si um povo, ele tinha desejo de estar com ele. Mas nós sempre fomos tendenciosos a estar longe ou ir para uma outra direção, que não fosse a direção que Deus havia nos mostrado. E o desejo de Deus era que isso fosse eterno, fosse enquanto nós estivéssemos aqui, nós tivéssemos o desejo e a disposição de andar com Ele. Mas andar com Deus não é fácil, andar com Deus não é simples, porque Deus, Ele estabeleceu para nós e para a direção das nossas vidas algumas regras. Deus estabeleceu alguns valores, Deus estabeleceu alguns princípios sobre os quais nós deveríamos andar. Mas hoje nós vemos por aí o mundo mudando tudo. Estão reescrevendo a Bíblia, estão inventando novos princípios, estão deturpando e mudando leis, para que o homem, fugindo de Deus, se sinta livre para fazer aquilo que quer. E hoje nós vemos claramente isso. Igreja sendo moldada aos princípios do mundo, para que as pessoas que façam parte dela não se sintam coagidos a fazer a vontade de Deus ou aquilo que Deus quer. Então, para isso, eles mudam as leis, eles estabelecem novas regras e faz um novo discurso. Hoje, nós estamos diante de uma palavra fiel e verdadeira. É dela, ou a partir dela, que nós iremos seguir a partir de hoje, ouvindo aquilo que Deus quer. E olha e vamos observar o que um dia o homem foi capaz de fazer em relação a Deus. Primeiro slide. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ouve, ou ainda haverá um momento em que nós iremos entender que Deus veio ao nosso encontro e nos congregou aqui para nós caminharmos juntos. Deus não quer apenas que eu caminhe com Ele, mas que nós, como igreja e como corpo, estejamos juntos também caminhando, um ajudando ao outro. Mas tudo isso que Deus fez, Ele fez com um propósito. E eu te pergunto nessa noite, você que entende que foi encontrado por Deus e conduzido até a sua presença, você entende que foi conduzido à presença de Deus? Ou nós simplesmente um dia levantamos a mão e dissemos um sim para Deus, e a partir daí termina a nossa aliança? Você entende que foi isso que aconteceu? Que Deus tem um propósito, que agora nós estamos na direção de caminhar e andar com Ele? Quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ou com uma pessoa, Ele vela para que tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida venha se cumprir. Então eu fui chamado por Deus, eu entendo que Ele planejou algo para mim. Eu talvez um dia venha até me esquecer disso, ou quem sabe um dia já tenha me esquecido. Só que Deus não se esquece, aquilo que Ele planejou para mim e para você, Ele vai velar para que isso venha se cumprir. Mas quando Ele nos chama e nos traz para si, Ele faz conosco uma aliança, dizendo: vocês serão ou são o meu povo, e eu sou o seu Deus. É isso que o mundo está tentando mudar agora. Deus nos deu a garantia que quando Ele firmou uma aliança comigo e com você, eu me tornei filho e Ele me tornou meu Deus. Eu sou filho, Ele é o meu Pai. Essa é a aliança que Ele firmou comigo e com você. Olha o que o homem faz e olha o que Deus diz a respeito. Deuteronômio no capítulo 4, no verso 5 diz: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão:
certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho. O mundo olha e é isso que ele vê. Ele não consegue entender como que nós somos ou o que Deus faz através dos seus milagres na nossa vida. Deus é perfeito. E aquilo que Ele fez para gerir e conduzir a nossa vida também é perfeito. E aqui Ele vai dizer: que outro povo que você conhece tem um Deus tão chegado como o nosso Deus, que é só eu clamar e Ele comparece e me dá o socorro? Há outro Deus por aí que faça por nós ou por eles o que o nosso Deus faz por nós? Não há. Jeremias 2, a partir do verso 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. É comum por aí se abandonar os deuses que os homens servem, como nós somos capazes às vezes de abandonar o nosso Deus por pequenas coisas. E aí em 1 Samuel no capítulo 15, onde nós vamos começar a nossa história. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O povo de Deus vivia em meio a muitas nações, e ele analisava e observava como essas nações viviam e conviviam com o rei deles. E à medida que eles observavam o movimento e como se conduziam as nações, eles desejaram também ter um rei como eles tinham. E eles vão começar a importunar o profeta Samuel, para que ele vá até Deus e diga: olha, nós queremos também um Deus como esses. Aí tem, todos eles têm um rei, só nós não temos. E Samuel começa a se indignar. Ele acha inadmissível que esse povo que está pedindo um rei, eles já possuem e têm um rei. E esse rei é Deus. E ele começa a se indignar e eles importunam tanto a Samuel que ele vai consultar a Deus em relação a isso. E Deus diz para Samuel: olha, eles não estão rejeitando a você, é a mim que eles estão ofendendo, é a mim que eles estão rejeitando. Até que Deus levanta um rei, e esse é o rei que nós acabamos de ler aqui, o Saul. Só que em momento algum Deus vai perder o controle. O povo pediu um rei, Deus vai lá e dá um rei. Só que Deus deu ordens
para o rei. O rei tinha alguns princípios a obedecer. Ele era o rei, mas tinha que reinar e governar a partir daquilo que Deus havia estabelecido. E essa foi uma das ordens que Deus havia dado. Quando o povo de Deus estava vindo do Egito para a terra prometida, no meio do caminho eles precisaram passar por uma terra. E os donos da terra impediram o povo e não deixaram passar. E agora eles já estão bem estabelecidos. E Deus diz ao rei: eles vão enfrentar esse povo, eles vão enfrentar essa nação e vai destruir tudo. Essa era a ordem de Deus: destrói tudo. E Deus foi específico e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, cavalos, jumento, camelos, jumentos e etc. E o rei foi, entrou, prevaleceu contra aquele povo, mas não fez exatamente como Deus havia mandado. Ele poupou algumas coisas. Poupou o rei e alguns animais para oferecer sacrifício a Deus. Quando Deus não mandou fazer até aquilo que nós achamos que é bom ser feito, não faça. Deus não mandou fazer. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus mandou fazer, faça. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E no verso 19: porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal perante o Senhor. Ele levou gados, ele levou animais para oferecer em sacrifício a Deus. Deus falou: olha, eu não mandei você trazer animais, eu mandei você matar todos. Eu não quero sacrifício, eu quero apenas que você me obedeça, só isso. E ele não obedeceu. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Deus se pauta na obediência. Aquilo que Deus disse, você é povo de Deus, Ele vai dar a direção, o caminho e vai mostrar tudo aquilo que nós devemos fazer. É só ouvir a voz do Senhor e obedecer. O profeta Samuel se indigna. Próximo. Mas o profeta Samuel se indigna com isso, por achar um desrespeito o que a nação de Israel fez com o Senhor. Mas Deus diz a Samuel: não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim. E com isso Deus fez o que eles pediram, deram um rei. Mas os filhos deles teriam que obedecer o rei, e o rei teria que obedecer a Deus. Então Deus nunca vai perder o controle. Pediram um rei, Deus deu, mas quem sempre governa vai ser Deus. Deus nunca irá perder o controle da situação. Todas as nações possuíam um rei, mas a nação de Israel tinha o Senhor. Trocar um rei humano, ou trocar um rei, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, por um homem que não é capaz de obedecer a uma simples ordem de Deus, é uma troca muito complicada. Mas eles deveriam se sujeitar ao seu rei, e as suas vidas pertenceriam a ele. Porém o rei deveria ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Próximo. Pode passar.
Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Deus disse que não queria mais o rei. Esse rei me desobedeceu, automaticamente Deus já eliminou ele do projeto. E Deus já saiu para procurar um outro rei. Se esse rei não é capaz de ouvir uma voz de comando e me obedecer, então ele não serve para mim. Eu vou te mandar para você escolher um outro rei para mim. E Samuel sai angustiado, porque também doeu no coração dele. E ele resiste por um tempo em sair e também fazer aquilo que Deus estava mandando. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, para que dentre os seus filhos, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ele sai de onde o Saul está, e Deus ordena que ele vá à casa de um homem chamado Jessé, o belemita. Então lá na casa desse homem, ele vai encontrar 8 filhos. E dentre esses filhos, Deus vai escolher um para que seja o novo rei de Israel. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Isso é 1 Samuel 16, verso 6. E veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram. O profeta chega na cidade, e os anciãos, que eram os caras que estavam ali na entrada, eles é que determinavam tudo em relação àquela cidade, ou aquele ambiente, eles tremeram ao ver o profeta. E eles perguntam: é de paz? Tipo, nós fizemos alguma coisa? E ele não, ele vai dizer que vai apenas sacrificar. É de paz a tua vinda? É isso que eles perguntam. Verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Samuel, o profeta, homem de Deus, chega na casa onde tem 8 homens que são filhos de Jessé, e ele vê o mais robusto deles, o Eliabe. E ele disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido, é esse. Porém o Senhor disse lá no íntimo de Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está por fora, mas Deus vai mais profundo e enxerga aquilo que está lá dentro. Verso 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu. Ele errou no primeiro, achou que era, agora ele está um pouco mais cuidadoso. E à medida que os filhos passavam, Deus confirmava: não é, não é, não é. Até o próprio pai tinha interesse em apresentar e selecionar os filhos, até que se apresentam todos. Perguntou no verso 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele, aquele que eu te disse lá dentro do teu coração, é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite
e ungiu no meio de seus irmãos. Aquele que fora desprezado, aquele que não fora contado dentre os seus irmãos para receber algo de Deus, aquele que muitas vezes nós lançamos fora e nós desprezamos, é exatamente nesse que Deus quer fazer acontecer e fazer a sua vontade. Então ele unge ele no meio dos irmãos. E olha o que diz: tomou Samuel, no 13, o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus rejeitou Saul porque não obedeceu. Agora Deus levanta um outro rei. E olha o que vai haver, o turbilhão de coisas que vai acontecer no coração do profeta. Davi pertencia à tribo de Judá. Era neto de Ruth e Boaz. Samuel tinha dentro de si a difícil tarefa de encontrar um rei para o trono de Israel. No entanto, essa não foi a sua tarefa mais difícil, pois esse homem a quem Deus buscava seria o substituto de um rei vivo que ainda estava sentado no trono de Israel. Imagina essa briga. Saul ainda estava sentado no trono, reinando, mas Deus já havia levantado um outro que estaria no lugar dele. Imagina o nível dessa batalha. Imagina em que situação o profeta estava envolvido. Porque ele não poderia desprezar um que agora se dizia rei, mas também não poderia desprezar a palavra de Deus, que já tinha dito que um outro rei teria que ser levantado. Imagina, como agora pegar Davi e colocar sentado num trono onde já havia um rei sentado nele. É fácil? Muito complicado. A difícil tarefa incluía encontrar o homem certo, aquele que Deus havia separado para esse mistério. Às vezes nós procuramos também fazer algo que nós entendemos que é a vontade de Deus, mas não dá para fazer se nós não consultarmos a Deus. E quando nós consultarmos a Deus, termos a ousadia de fazer exatamente aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. Saul achou penoso demais destruir tanta riqueza, matando tantos animais. E o rei, que ele havia também poupado a vida. O próprio profeta Samuel se indigna com isso quando vem trazer a palavra de Deus, que Deus repreendeu a Saul. Ele pega esse rei e ele mesmo dá um jeito e aniquila. Deus conduziu o profeta Samuel até a casa desse homem chamado Jessé. E dentre os filhos de Jessé, Deus levantou para si um rei. Do mesmo modo que Jessé se atentou para a aparência dos filhos, ou Samuel, eu coloquei aqui Jessé. E assim sendo, jamais cumpriria o propósito de Deus na busca de um rei para o seu povo. Às vezes parece complicado, às vezes nós nem sequer entendemos algumas direções de Deus. Mas se Deus deu a direção, faça, no final, tudo vai dar certo. Deus diz que encontrou Davi, aí essa é a palavra, encontrei Davi. Isso é o que Deus diz. Ele diz aqui, no Salmo 89, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá. Se você crê que Deus tem um plano para a sua vida, Ele irá te encontrar e te buscar onde você estiver. Davi não estava se escondendo de Deus.
mas ele estava escondido em Deus. Se Deus mandou ir atrás, e era ele, somente ele, é porque Deus já tinha observado tudo ao seu redor. E naquele lugar, ele era o único que andava na presença de Deus, ou que pelo menos vivia e convivia com Deus. A sua vida e a retidão do seu coração atraiu a Deus até o lugar onde ele estava. A vida que Davi tinha com Deus, lá no campo, olhando as ovelhas do seu pai, o coração dele atraiu Deus, e quando Deus foi procurar um rei, ele foi exatamente naquele coração que ardia pela sua presença. Lembra que eu falei aqui do missionário que fundou uma missão que treinava jovens para enviar o mundo inteiro fazendo missões? Ele teve uma visão numa praia no Havaí. E ele olhando as ondas vinham e caíam na praia. E à medida que ele observava, ele via aquelas ondas se transformando em jovens. E Deus começou a falar ardentemente no coração dele: treina jovens e envia para as nações. E ele sentiu isso arder no coração. Mas quando ele percebeu que a obra era muito grande, ele pergunta para Deus e diz assim: Deus, por que eu? Ele disse: eu não chamei você primeiro, chamei muitos antes de você. Você foi o primeiro que me ouviu. Quando Deus tiver uma obra para realizar, Ele vai descer os olhos dele sobre as nossas vidas. E dentre nós, Ele irá encontrar um que ouça a sua voz e tenha disposição no coração de cumprir a sua vontade. Lá sozinho, cuidando de ovelhas, sem tanto porte e aparência como seus irmãos, dentro dele, Deus achou um coração, o coração de um homem que ele vai dizer um dia que ele é segundo o coração de Deus. Tal qual é o coração de Deus, é o coração desse homem. Deus vai olhar para nós e enxergar aquilo que nós somos, não aquilo que nós aparentamos ser, porque a vontade dele, talvez seja o próximo. Deus vai olhar para nós e enxergar aquilo que nós somos, não aquilo que nós aparentamos ser, porque a vontade dele é nos preparar, nos capacitar para a obra que ele quer que nós realizemos. Porém, ele irá nos transformar para que a gente chegue nesse ponto. Mas Deus só pode mudar aquilo que nós somos, não aquilo que nós fingimos ser. Próximo. Nós temos aqui agora 2 reis. Um rei que é legal, ele foi ungido pelo profeta, mas existe um outro rei que foi rejeitado por Deus. Como fazer essa troca? Como tirar esse que está sentado no trono e colocar esse novo e explicar para a nação tudo aquilo que está acontecendo? Aí vem a habilidade de Deus de criar circunstâncias para que isso venha acontecer. 1 Samuel 17. Ajuntaram-se os filisteus, as tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. O rei que Deus havia rejeitado contra os seus maiores inimigos, agora eles estão ali em confronto um com o outro. Estavam estes no monte
do lado além, e os israelitas no outro monte do lado daquém. E entre eles o vale, monte, monte, e um vale que separava os dois exércitos. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. A minha Bíblia diz que dá mais ou menos uns 2,92 metros. Tem gente que aumenta e põe o gigante ainda maior, porque é pouco a altura dele, então vem uns e bota o gigante bem maior. Mas aí por volta de uns 3 metros. Trazia ele na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? Ele dizendo: e vós não sois servos de Saul? Escolhei então dentre vós um homem, um de cá e um daqui, que desça contra mim para essa batalha. Se ele puder pelejar, brigar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Se aí no lado do exército do Deus vivo tiver um homem corajoso, que seja capaz de enfrentar a mim e me vencer, todo este exército vai servir o exército de vocês. Verso 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu vou ler, tá? Com uma certa eloquência para você entrar na história. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos, aqueles filhos que Jessé apresentou para o profeta quando ele chegou na casa dele, achando que ele seria o tal do rei que ele viera ungir. Esses já estavam na batalha porque eram já maiores, já estavam prontos para a guerra. 14. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul e foram para a guerra. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Aqui diz que ele ia a Saul e voltava, porque quando o Espírito de Deus toma Davi, quando ele é ungido rei, um espírito maligno já está atormentando ali o Saul. E era o tocador de harpas que ia lá acalmar o rei quando ele estava angustiado. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. O exército que tinha por nome Exército do Deus Vivo foi afrontado por apenas um homem, pelo período de 40 dias, e aquele rei que o povo tinha pedido e rejeitado a Deus, esse rei estava ali no meio de todos, se borrando junto. Muitas vezes nós negamos o nosso Deus e nos adequamos àquilo que o mundo nos oferece. Na hora do vamos ver, tudo que está ao nosso redor foge e corre. Mas se você permanecer
na presença do nosso Deus, não importa o tamanho do gigante que venha te confrontar ou te afrontar, o nosso Deus estará sempre com você. Disse Jessé a Davi, o exército estava todo ali, os dois se confrontando com apenas um homem, e ninguém fazia nada. E foram 40 dias de afronta. Na Bíblia 40 fala de totalidade. Chega, até aqui, não mais. Aí Deus vai prover o livramento. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Davi, como disse o pastor Gil desses dias, era o iFood do pai. Ele foi levar comida para os irmãos que estavam em batalha. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Davi saiu de casa, enviado pelo pai, até ao campo de batalha, ver como estavam os irmãos, e depois voltar para tranquilizar o pai, para dizer que os irmãos estavam vivos, e que Israel não havia perdido a batalha. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha. Deixou o alimento que trouxe e foi dar uma espiada para ver como é que estava a guerra. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, o gigante. Mais uma afronta, em mais um dia, iria começar mais uma vez. Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara. E eu achei interessante isso aqui. E Davi ouviu. A impressão é que a afronta de 40 dias, ninguém se importou com ela, porque ninguém tomou providência, mesmo sabendo que durante 40 dias, o nome do seu Deus estava sendo afrontado diante do seu exército por apenas um homem. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante deles e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Por não é que esse aí afrontou ontem, antes de ontem, já tem 40 dias, e agora ele voltou de novo. E eles diziam como se não soubesse do que estava acontecendo. Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Aí Davi escutou aquele negócio, falou: vamos ver o que é. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta desses 40 dias de sobre o exército de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu,
para afrontar o exército do Deus vivo. Será que durante esses 40 dias vocês ouviram tudo isso e ninguém fez nada? Quem é, pois, ele para falar isso diante do nosso Deus? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por quê? Por que você veio para cá? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Se tu está aqui, futricando numa guerra que tu nem guerreiro é, o que tu está fazendo aqui? Com quem tu deixou os teus animais? Bem conheço, o irmão dele disse, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja, tu veio só curiar. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul. Tem um doido aí que diz que enfrenta o gigante. O rei manda chamar. Saul manda chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ninguém aqui vai se amedrontar ou se angustiar pelo que ele está dizendo. Teu servo, eu irei pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu é ainda menino, tu é um jovem, e esse é guerreiro desde a mocidade. Você já foi treinado pelos melhores guerreiros. Aí vem a resposta. Davi respondeu a Saul: teu servo, eu cuido das minhas ovelhas lá na casa do meu pai. Um dia, do nada, apareceu um leão, quis comer uma das ovelhas, eu enfrentei. Era um leão ou um urso? E tomou um dos cordeiros do rebanho. E eu fui lá e peguei ele, resolvi o problema. Lembra que o bispo disse esses dias? Você vai enfrentar todos os seus gigantes na sua vida, mas a primeira coisa que precisa ser gerado no teu coração é fé. Primeiro você tem que crer. E é exatamente isso que Davi está dizendo aqui, ó. Não amoleça não. Contra esse aí eu já venci um leão. Um urso, tu acha que isso aí vai ser páreo para mim? E quando ele diz isso, parece que começa a aliviar o coração do rei. E ele começa a acreditar naquilo que ele está dizendo. Eu saí, pois, após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Já pensou? O cara matou um leão, pegou nos bigodes dele. Eu acho que dá para a gente acreditar que ele é capaz de fazer isso. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele vai morrer não apenas porque é o nosso inimigo, ele vai morrer porque ele teve a ousadia de afrontar o Senhor dos exércitos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu com a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado um negócio daquele. Então disse Davi a Saul: não tem como andar com esse trem. Eu fico balançando dentro desse negócio. Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no seu alforje, ou no seu mocó, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou. Davi foi desprezado em casa, no meio dos soldados, e agora o duelista dele também estava zombando dele. O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Eu não sei nem o que o ruivo e boa aparência tem a ver nesse negócio, mas está em boa aparência no final. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Deus já o havia abençoado. Deus já era parte da vida dele. Nenhuma maldição virá sobre nós. Não há maldição sem causa. A bênção do Senhor é sobre nós. Então nós estamos seguros. Disse mais o filisteu: tu vens contra mim com espadas e lanças. Disse Davi ao filisteu: tu vens, a ousadia do menininho, em frente de um grande homem. Tu vens contra mim com espadas e lanças. Eu, porém, vou contra ti no nome dele. Viu que aqui ele está pedindo para Deus, ou pedindo a permissão de Deus para entrar na batalha? Saul fez aquilo que Deus não havia mandado. Ele disse: olha, eu não vim aqui fazer eu mesmo, mas eu vim aqui para defender aquele ali. Eu represento o Senhor dos Exércitos, que 40 dias você tem afrontado, e hoje esse negócio encerra. Tu vens contra mim com espadas e lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não afrontou o exército. A ofensa era diante dele, que era o dono do exército. Hoje mesmo, esse sol não vai se pôr sem que esse problema seja resolvido. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E Ele vai dizer o que ele vai fazer: ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. É louco isso aqui. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi já estava com sede de resolver o problema. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra
e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada nas mãos de Davi. Ele disse que ia cortar a cabeça, então está faltando. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou. Isso é tremendo demais, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então o homem de Israel e Judá, homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate. Todo mundo agora estava corajoso e foi e perseguiu para destruir e matar, até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-los Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o comandante: é a única coisa que ele tem a fazer. De quem é filho este jovem, Abner? De onde saiu esse monstro que é capaz de enfrentar um animal desse tamanho? Tão certo como tu vives, ó rei, disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu: filho de teu servo Jessé, belemita. Ele poderia dizer: eu sou o rei de Israel, mas ele disse que era o servo. Pode passar aí, por favor. Deus provocou uma situação, uma circunstância, para mostrar que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Israel o desprezou e pediu para si um rei. E agora se viu diante de um desafio onde o seu rei não tinha como livrá-los. Desprezou a Deus, pediu a Saul como rei, e agora diante de uma batalha, Saul, o rei, não fez nada. E Deus teve que prover o livramento. Na batalha entre os israelitas e filisteus, temos um rei que foi deposto, que é o Saul, um anti-ungido, que é o Golias, e o ungido de Deus, que é Davi. Então a gente já sabe como termina essa batalha. Para quem olha com olhos naturais, irá enxergar um menino brigando com um gigante. No entanto, nós vimos uma representação clara do diabo afrontando o próprio Deus. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, e Davi tinha consciência de quem lutava por ele. Por isso, Davi não cedeu à provocação do seu irmão Eliabe. Davi rejeitou lutar com armas humanas que não lhe caíam bem, das quais ele não tinha domínio. Davi não aceitou a provocação do gigante diante de todos quando escarneceu dele. Antes colocou a sua expectativa em Deus. Davi não tinha diante de si apenas uma luta, uma batalha, onde o seu inimigo buscava envergonhar o exército do Deus vivo. Davi é um tipo de Cristo.
A sua vitória sobre o gigante libertou Israel da afronta e da humilhação. Foram 40 dias de afronta. Completados 40 dias daquela afronta, disse Deus: basta. Saul não dependia mais de Deus, por isso ofereceu riquezas, sua filha como esposa e isenção de impostos para aquele que vencesse o gigante ou a batalha. E foi essa a palavra de Davi: quem, pois, é este filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deus escolheu um menino, aparentemente o mais frágil, e provou de uma vez por todas que ele é Deus. Davi, para Eliabe, não passava de um garoto mimado e presunçoso. Para Saul, ele era um garoto inexperiente, desafiando um lutador de grande bravura. Mas para Davi, ele era o único representante do exército do Deus vivo, disposto a lutar com o Golias. Passa para frente. Eu coloquei essa imagem: Israel, eis aí o teu rei. Deus vai na casa de um menino simples, humilde, mas um menino que se relaciona com Deus, que entende o coração de Deus. E Deus escolhe esse menino para sentar no trono, mas nesse trono já há alguém sentado. E nenhum como que esse menino vai ser conhecido e respeitado diante de toda uma nação. Como tirar Saul do trono e colocar um menino que agora Deus o chama de rei. Aí Deus cria toda essa circunstância, bota um gigante e um exército para afrontar o exército de Israel por 40 dias. Completado esse tempo, Deus envia um menino. Esse menino entra no meio dessa batalha, confronta esse gigante, mostra para ele que Deus é o Senhor, enfrenta o gigante e cumpre com a palavra que havia dito: hoje mesmo eu vou te matar e vou cortar a tua cabeça, e as feras do campo vão se alimentar da tua carne. E quando tudo isso acontece, ele chega diante do rei Saul, com a cabeça desse gigante nas suas mãos. E é exatamente isso que Deus está querendo dizer naquele momento: Israel, nação de Israel, exército, comandantes, eis aqui o teu rei. Talvez isso aconteça também conosco em alguns momentos. E eu não sei quantas batalhas você tem enfrentado, nem quantos gigantes têm afrontado você, a sua casa, a tua família, tem te afrontado nos seus projetos. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos honrar. Se nós dermos ouvido à voz do nosso Deus, se nós estivermos dispostos a colocar a nossa vida nas mãos do nosso Deus, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos encher com a sua graça. E da mesma maneira que Davi venceu esse gigante, sem nenhuma perspectiva humana que fosse voltada para ele, Ele vai fazer com que eu e você vençamos esse gigante. E vai nos apresentar diante do mundo: este é meu filho. Amém?